Mais uma vez o vídeo foi interrompido. Tá? Chegou uma mensagem aqui e do nada meu vídeo foi interrompido. Então vou só finalizar aqui uma parte para terminar a aula de hoje, tá? Vou falar sobre a formação da Aliança Liberal. Como eu estava dizendo no vídeo anterior, todo grupo político, todo partido político, ele procura fazer alianças. Professor, o que são alianças? São acordos, né? Faz acordos com determinados grupos para conseguir apoio político. Então, o que aconteceu? Na sucessão presidencial, ou seja, na eleição presidencial de 1920, ocorreu um desentendimento entre as oligarquias paulistas, ou seja, o grupo que dominava, que era composto por uma oligarquia de São Paulo e de Minas Gerais, que eles se desentenderam, tá? Então, os mineiros esperavam que o governador esperava a indicação de seu governador Antônio Carlos Ribeiro, porém o presidente atual dessa época de 1929 indicou outra pessoa, ele indicou o governador de São Paulo como candidato oficial à presidência. Então isso gerou insatisfação do grupo de Minas Gerais, tá? Então os mineiros se aliaram a outros grupos, como o pessoal do Rio Grande do Sul e da Paraíba, e formaram o que chama-se de Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal lançou a candidatura de oposição ao atual governo, que era composto por Getúlio Vargas, como candidato oficial dessa Aliança Liberal, certo? E tendo como vice o paraibano João Pessoa. Esse grupo de oposição recebeu apoio de militares, que eram formados por aqueles grupos dos tenentistas, como eu havia dito a vocês, além de conseguir simpatia de vários setores da população. No entanto, o governo não tinha, como o atual governo de Washington Luiz estava na presidência de fato e tinha a máquina eleitoral ao seu favor, venceram a eleição. Então, quem venceu a eleição não foi o candidato da Aliança Liberal, ou seja, não foi Getúlio Vargas, foi, na verdade, Júlio Prestes, que havia sido indicado pelo atual presidente da época, Washington Luiz. Certo, queridos? Muita coisinha, né? Mas é só de praxe mesmo. Façam a leitura que vocês conseguem compreender também junto comigo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a tomada do poder. A vitória do candidato oficial veio acompanhada de protestos. Tá? Vou deixar vocês que Júlio Prestes foi quem ganhou a eleição e por isso teve vários protestos. Os militares, que eram oposição, começaram a tramar golpes contra o governo, mas os líderes da Aliança Liberal não queriam recorrer a armas, ou seja, por mais que eles estavam insatisfeitos, eles não queriam gerar uma guerra para a tomada do governo, tá? Apenas com o assassinato de João Pessoa, em julho de 1930, que o movimento ganhou força. Após convencerem os chefes militares, ainda resistentes, as tropas rebeldes começaram a se movimentar, em 3 de outubro. A vitória foi rápida. No dia 23 do mesmo mês, os rebeldes já ocupavam a capital federal. Houve luta em alguns pontos do país, como em Minas Gerais, no Pará, Rio Grande do Sul, que eram geralmente regiões onde tinha representantes desses grupos. Esperava-se a resistência maior de São Paulo, o que não aconteceu, em razão da superioridade dos revoltosos. A Revolução de 1930, como foi denominada pelos seus idealizadores, saiu vitoriosa. O presidente Washington Luiz foi deposto em 3 de outubro. Getúlio Vargas assumiu a presidência do governo provisório, ou seja, foi dado um golpe, tá, gente? Deixa eu só dar uma recapitulada no que eu disse a vocês. Eu disse que a oligarquia da época era dominada pelos produtores defensores do café. Então tinha um acordo entre São Paulo e Minas Gerais. Washington Luiz era o presidente da época, tá? E o pessoal de Minas Gerais achava que Washington Luiz iria indicar o governador de Minas para ser o seu sucessor na presidência da República. Só que Washington Luiz não fez isso. Ao invés de ele indicar o governador de Minas para o cargo de sucessor de presidente, ele indicou o governador de São Paulo. Então isso gerou várias revoltas, certo? Então antes mesmo de Júlio Prestes assumir o poder, foi dado um golpe e agora Getúlio Vargas assume a presidência do governo provisório que foi instaurado no país. Olha só que repercussão. Para que vocês tenham ideia que o nosso cenário de conquistas sociais
o nosso cenário político atual, o nosso cenário de direitos conquistados, não foi do dia para a noite, minha gente. É uma sucessão reiterada de lutas, de movimentos, de golpes, tá? Muitas vezes coisas positivas, outras vezes coisas negativas, mas tudo se construindo dessa forma. Então, por hoje eu finalizo aqui. Na próxima aula a gente retoma, tá? E eu quero que vocês façam para mim uma pesquisa sobre o cangaço, tá? Que vocês escrevam para mim sobre o cangaço. Eu quero, no mínimo, umas 20 linhas, certo? Falando sobre o cangaço. E vocês podem me enviar até a próxima aula, tá bem? Pode ser, quem quiser digitar, pode digitar e manda para o meu e-mail. Quem quiser escrever, escreve. Tira uma foto e manda da forma que vocês acharem mais conveniente, ok? Um abraço e fiquem bem.